gravando. Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa planilha de formatação condicional. Bom, aqui eu tenho uma tabela de comissão, onde nós temos uma meta aqui de R$ 1.000 de venda, temos os vendedores, os calçados e os vestuários que eles venderam em um determinado período, e eu quero achar o total do Fábio. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma soma simples, né? Que é a célula B6, é onde se encontra o valor dos calçados vendidos pelo Fábio, mais o vestuário, que é C6. Dou Enter, automaticamente, como nós usamos uma formatação diferente aqui, ele já puxou. Agora a comissão é a seguinte, ó. Eu tenho uma tabela chamada tabela de comissão. Então, se o vendedor vendeu de 200 a 500 reais, ele recebe 8% dessa venda. De 501 a 1.000, 10%, de 1.001 a 3.000, 15% sobre a venda. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma função chamada PROCV. A PROCV, ela procura valores em uma tabela. Essa tabela que você vai utilizar, ela precisa estar em ordem crescente, tá? Então, ó, 200, 501 e 1.001, tá vendo? Ó? 500, 1.000, 3.000, 8, 10 e 15. Então, ela está em ordem crescente, ela não pode estar de maneira inversa, senão dá problema. Então, ó, eu vou pedir para a função PROCV procurar esse valor aqui, ó, que é o total do Fábio. Procurar onde? Ele vai me procurar esse valor nessa tabela. Ou seja, o Fábio vendeu R$ 750, ele recebe quanto de comissão? Se você olhar para essa tabela aqui, ó, ele recebe 10% de comissão, porque entre 501 e 1.000 eu acho os 10%, tá? Então ele deveria me retornar 10%. Eu vou colocar o número 3 aqui, ó, coloquei ponto e vírgula, dá uma olhada aqui em cima na barra de fórmulas. Eu vou colocar ponto e vírgula para colocar o número 3. Por que o número 3? Porque a PROCV, ela procura valores em uma tabela na vertical. Como está na vertical, ó, nós temos 1, 2, 3 colunas. Então, ele vai me retornar essa terceira coluna aqui, ó. Ele vai verificar em qual parâmetro o total do Fábio se encaixa. Quando ele achar em qual parâmetro ele se encaixa aqui, ele vai me retornar a porcentagem, que se encontra na coluna número 3, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro critério eu coloquei o valor a ser procurado, que é o total do Fábio, certo? Aqui eu coloco a minha tabela, onde eu vou fazer a minha pesquisa, e aqui eu vou colocar a coluna que ele deve me retornar. Como eu abri parênteses, eu vou ter que fechar aqui. Aí eu dou Enter. Olha lá. Reparem que automaticamente deu 0,10. 0,10 é a mesma coisa que 10%, tá? Por enquanto não se preocupa com o que apareceu aqui. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Vamos nos atentar somente ao Fábio. Então, ele está me dizendo que o Fábio vai receber 10%. Ó. Eu posso clicar aqui na porcentagem, ó, ele me retorna 10%. Se eu vier aqui colocar 1.200, por exemplo, ele vai refazer a conta, ó, o Fábio vendeu R$ 1.700. Ele já, ó, verificou que é 15%, tá bom? Bom, só que nós temos um problema aqui. As demais células não foram feitas, ó. Sabe por que não foram feitas? Vamos entender melhor isso aí. Ó, eu vou tocar aqui na tecla F2, só para vocês visualizarem como é que está sendo feita essa fórmula, essa função. Então, ó, procure o total do Fábio, até aqui está certo. Na tabela de comissão, até aqui está certo. Ele está pegando de D24, que é onde se encontra o 200, até F26, que é onde se encontra o 15%. E retorna o valor que está na terceira coluna. Tudo bem, até aqui está certo. Só que a partir da segunda está errado, ó. Porque nesse caso a Flávia Miranda, ela vendeu R$ 1.000. R$ 1.000 se encaixa onde? Em 10%. Não, até aqui está certo. R$ 1.000. Ele achou 10%. Só que nos demais, ó, deu problema. Vamos entender por que aconteceu esse problema. Vamos dar F2 aqui na comissão da Flávia. Olha lá, ó. Procure o valor da Flávia, tá certo? Que é o próximo funcionário,
na tabela de comissão, de 25, que é a coluna D, até a coluna F27. Reparem que o problema está aqui, ó. Ele pegou de 501 para baixo e excluiu a linha do 200 e os 500 e os 8%. Vamos dar Enter e dar F2 de novo, ó. Agora ele excluiu as duas linhas da comissão e pegou só a última e pegou duas linhas abaixo em branco. Por que aconteceu isso? Lembra que eu expliquei para vocês lá nas primeiras aulas que o Excel trabalha com referências relativas? O que é relativo? Ó, eu comecei na linha 24 e 26 e na linha 6. Quando eu arrasto pela alça de preenchimento, ele insere a sequência. Eu não comecei com a linha 6, ele pega a linha 7, olha lá, ó. Depois 8, depois 9, depois 10. O mesmo acontece para a tabela, ó. 24, 26 é a tabela de comissão. Ó lá, ó. 25, 27, 26, 28. Ele vai seguindo a sequência. Então eu preciso avisar para o Excel que ele só deve pegar os valores que se encontram nessa tabela aqui. Como é que eu faço isso? Existem algumas maneiras de se fazer isso. Vou mostrar primeiro essa, depois eu mostro uma outra, tá? É simples, ó. Tá vendo aqui em cima da barra de fórmulas? Dá um clique aqui no D24, toca na tecla F2, F2 não, desculpa, na tecla F4, ó, apareceu o cifrão, toca na célula F26 e toca agora na tecla F4. Colocou o cifrão, ó, entre as letras da célula. Esse cifrão, você está indicando o seguinte, você está falando para o Excel, independente do que eu faça, você só deve utilizar os valores que se encontram nessa tabela aqui, ó. Tanto é que quando eu coloquei o cifrão, reparem que automaticamente, ó, eu vou puxar aqui pela alça, ele já fez a porcentagem pra gente, ó. Tá vendo? Ó, 800 é 8% mesmo, tá certo? 820, ó, é 10% e assim sucessivamente. Então aqui ele tá me mostrando a comissão de cada um, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ó, D24 a F26, ó. D24, F26. D24, F26. Estou dando F2 aqui, hein? D24, F26. Então ele travou a célula para mim, ou as células nesse caso. Ou seja, eu só vou utilizar D24 e F26. A referência do total, que é a comissão de cada funcionário, tem que mudar mesmo. Ele tem que pegar cada um aqui, né? Ó, cada total aqui. Só que a tabela que ele vai fazer a comparação é apenas essa tabela aqui, tá bom? E para terminar essa parte aqui da função PROC-V, eu quero que ele me mostre aqui, não as porcentagens, mas sim os valores que cada funcionário vai receber. Então o que eu faço aqui? Eu dou uma adicionada, ó. Eu coloco uma multiplicação e digito D6. Pronto. Essa primeira parte aqui, nós já descobrimos que ele vai descobrir a porcentagem. E depois aqui ele vai pegar o valor da porcentagem e vai multiplicar com o total de cada vendedor. Olha o que acontece. Deu R$2.255. É porque aqui está em porcentagem. É só clicar aqui na moeda, puxar pela alça. Pronto. Cliquei aqui na moeda, puxei pela alça, ele já me deu. Certo? Então, essa aqui é a função PROC-V, a função que procura os valores em uma tabela. Uma função muito importante aí para vocês, tá? Existe uma outra função que na verdade é melhor do que a função PROC-V, mas eu não sei qual é a versão que vocês estão usando do Excel. Eu vou mostrar primeiro algo que vai dar em todas as versões, depois eu mostro uma outra função aí que você pode utilizar nas versões mais recentes do Excel, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.